Seja mais uma vez bem-vindo ao Negócios Estrangeiros. Hoje estamos a olhar para a França e há pouco falávamos aqui de algumas das debilidades da economia francesa. A verdade é que Nicolas Sarkozy prometeu apresentar um plano até ao final deste mês. Já se sabe alguma coisa deste plano? Pergunto-lhe o que é que lhe parece e se acha que vai, no fundo, dar alguma volta a esta economia que está perto da estagnação, no fundo. Olha, francamente, eu não li o plano do Nicolas Sarkozy. Ainda não se conhece em detalhe. Portanto, não vou inventar, digamos, um conhecimento... Mas este apoio ao emprego, estes 430 milhões de euros de medidas de combate ao desemprego, que é também uma das principais, sim, um dos principais problemas. Aliás, é provavelmente sobre o desemprego que se vai, em certa medida, decidir, lá como cá, o futuro das próximas eleições, porque é de facto dos flagelos que as pessoas suportam mais dificilmente. E, portanto, eu penso que, aliás, tem um livro a propósito dos planos e das medidas que eu também ainda não li, porque eu estive a passar o Natal lá, mas sinceramente estive entretido com outras coisas, que é um livro do Jacques Attali sobre as 140 medidas para os quatro presidentes e para o crescimento económico, que é um livro, eu leio sempre os livros do Jacques Attali e recomendo este também, embora não o tenha lido ainda. Portanto, eu penso que os programas de governo são sempre parecidos, digamos assim. Simplesmente, como aconteceu na Europa, fazer programas é uma coisa, passar à ação e executar os programas é outra completamente diferente. E o que nós estamos a ser vítimas é exatamente do não sermos capazes de implantar todos os programas que fazemos em toda a Europa, não é só em França, nem só em Portugal. E, portanto, eu espero que o próximo Presidente da República seja capaz de implementar as medidas que acabou o Pierre de citar, porque, de facto, acho que citou melhor do que eu um conjunto de medidas, nomeadamente mais específicas, na área militar e mesmo na área da segurança social, etc. Há uma coisa muito importante. A França, nos últimos anos, perdeu a sua indústria. Quer dizer, embora tenha empresas líderes em muitos setores, e efetivamente é um país que nesta altura se considera algo desindustrializado. Não só por a imigração de algumas empresas para o Oriente, para beneficiarem dos custos de fabrico mais baixos, mas também porque parece que tinha setores alguns pouco competitivos e que a pouco foram desaparecendo, embora tenha, curiosamente, ao nível das empresas líderes em alguns setores, tenha empresas excepcionais, altamente rentáveis e com uma dimensão mundial e europeia. Muitas vezes líderes europeus ou líderes mesmo mundiais. Portanto, eu penso que a reindustrialização da França é uma coisa absolutamente necessária também nos próximos anos. Um dos pontos que até agora se conhece é a criação de uma parceria, no fundo, com a banca para dar crédito a esta indústria. Por outro lado, pergunto-lhe como é que a França perdeu a competitividade que tinha? A França perdeu a competitividade porque não fez o que, por exemplo, a Alemanha soube fazer. O que é que um primeiro-ministro social-democrate na Alemanha implementou? O Schröder, há 10 anos. O Schröder, estrategicamente, tomou um conjunto de medidas, todas na mesma direção, que tinham por vocação, um conjunto de medidas que estavam a convergir para baixar o custo do trabalho. Era aí que eu... de facto, foi duro durante 2 anos, mas hoje a Alemanha tem um crescimento que toda a gente conhece, 3% no ano passado, 3% no fecho de 2011, e a partir daí nós fizemos o contrário. Nicolas Sarkozy dizia que em França os custos de trabalho aumentaram até 2009 20%, enquanto na Alemanha apenas 7%. Sim, apenas 7%, já numa base. Então, de facto, isto, nós devemos, com quem estamos a competir, o nosso principal parceiro é a Alemanha, mas também é o nosso principal competidor lá fora. Então, estamos a competir com uma economia que é mais competitiva que a nossa. O peso do Estado nas duas economias, tudo isso faz que hoje temos um diferencial de competitividade brutal ao nosso desfavor com a Alemanha. E nós, mais uma vez, estes 400 e tal milhões de euros é mais um erro. E pior, eu acho que é um erro mais eleitoralista, que de facto estamos em campanha eleitoral, e, em vez de ser um momento de balanço,
onde toda a gente acalma-se e vê aqui o que correu bem, o que não correu bem, como que podemos corrigir, e cada um dos partidos apresentar as suas propostas e medidas, aqui estamos a viver uma espécie de aceleração do tempo político com todos os dias uma medida. Não é o momento, é o momento de avaliar. E relativamente aos custos de trabalho, como é que se vão reduzir estes custos de trabalho com uma presença sindical tão forte que a França tem? Pois, esse tem sido um dos problemas e era exatamente esse aspecto que eu queria abordar, porque ele é igual, passa-se exatamente da mesma maneira em Portugal e em França. A minha pergunta também próxima, que posso já adiantar, era então se em França seria possível um acordo como foi alcançado aqui esta semana? Penso que sim, também com uma central sindical, com a mesma, mais ou menos, que assinou o acordo em Portugal. Porque a outra não quer assinar nada e que efetivamente quer fazer propaganda de uma ideologia e, portanto, não vale a pena, vale sempre a pena discutir, mas, no fundo, já se sabe qual é o resultado desde há muito tempo. Mas o problema que eu queria abordar dos custos do trabalho é que o Sarkozy já tentou fazer uma coisa que está em vigor na Alemanha, é preciso dizer, e que foi tentada em França e ele não conseguiu impô-la, acho que explicou muito mal, e em Portugal foi aconselhada pela Troika e já foi abandonada, que é uma coisa extremamente simples, é diminuir os encargos sociais para a segurança social sobre os salários e transformar esse montante, e recuperar esse montante através do aumento do IVA. Em França, isso chama-se o IVA social. Portanto, distingue-se do IVA normal, digamos assim, é uma sobretaxa para alimentar a segurança social, em vez de ser através de um desconto aos trabalhadores e aos patrões. É, portanto, um imposto que é cobrado. Mas isso também não seria arriscado, tendo em conta que a França também tem uma população envelhecida, embora já me tenha dado conta das leis de natalidade, mas pelo menos essa é uma das debilidades também apontadas pelo FMI, no fundo, a sua população envelhecida e esse sistema de segurança social. O problema é que faz pagar a toda a gente aquilo que nesta altura é pago só por quem trabalha. E por ser pago por quem trabalha, aumenta o custo dos produtos fabricados dentro do país, enquanto que os produtos importados de países que não têm sequer segurança social aparecem na fronteira, digamos assim, muito mais baratos. E exatamente esses produtos apanhavam, digamos, o IVA, não só o normal, mas o IVA social, o que vai equilibrar, em certa medida, os preços de fabrico, tanto em França como, por exemplo, na China. Eu acho que isso foi mal explicado em França, o Sarkozy não conseguiu explicar, foi posto rapidamente de lado em Portugal, sem que fosse bem explicado, porque só se viu o aspecto do aumento do IVA e, portanto, da penalização de toda a gente através do aumento do preço dos produtos, porque os produtos poderão aumentar. Simplesmente, esses produtos também vão ser mais baratos. E as empresas portuguesas ou francesas que adotarem isto vão ser mais competitivas porque os seus custos do trabalho, que em França são dos mais elevados da Europa, embora a França são os mais elevados da Europa, mais elevados do que na Alemanha, embora a França tenha níveis de produtividade superiores aos da Alemanha, mas os custos do trabalho são mais elevados. Portanto, eu penso que uma das medidas, aliás, perguntou-me há bocado, eu não me lembrava, tinha lido algumas assim avulso, não li o programa, mas li avulso, era a implantação do IVA social que existe na Alemanha, como eu digo, que foi proposto em França, rejeitado pelos sindicatos, pela opinião pública, etc., e que em Portugal também parece ser uma medida extremamente útil e necessária e que aparentemente está em via de ser posta de lado também, o que, em minha opinião, é bastante lamentável. Uma medida difícil de tomar. Não, eu não sei se é uma medida difícil de tomar. Eu acho que é uma medida que não pode ser tomada isolada. Eu acho que mais impostos de um lado, é óbvio, não sei se baixar o custo do trabalho de 2%, 3% já é muito, fazer subir o IVA do mesmo valor é muito. Não sei se isto não é da mesma percentagem, é do mesmo montante. É do mesmo montante, não, estamos completamente de acordo, pois. Mas eu acho que isto pode funcionar à condição... Eu acho que isto, e sobretudo a França vai ter que fazer baixar o seu nível de despesa.
e de facto, antes de ver aqui jogo, eu acho que o Schröder fez isto muito bem. Houve um conjunto de programas para baixar a despesa e depois houve um conjunto de programas para transferir do custo do trabalho ao custo do consumo dos gás. Mas é a convergência que permitiu, na minha opinião, de tornar a economia alemã muito competitiva. Eu acho que nós, qualquer medida, hoje, é como uma questão de prioridade. A prioridade não é, mais uma vez, a ideia é boa, mas não é para mim a questão do IVA social. Hoje, a prioridade em França é de baixar a despesa. E tudo o resto é mais uma ilusão, mesmo se a medida é boa, mas tudo o resto é uma ilusão que estamos não vamos mexer a nada, basta aqui botar um imposto de um lado para tirar do outro lado. Não é isto que, de uma forma sustentável, vai fazer da França. O comércio externo francês está a viver uma degradação absolutamente dramática. Ele era positivo até há 8 anos atrás, e desde há 8 anos atrás é uma descida ao inferno. Porquê? Que de facto é a falta de competitividade. Vamos ter que avançar agora para as presidenciais e para as eleições, senão ficamos sem tempo para falar de tudo. De facto, as sondagens dão uma desvantagem a Nicolas Sarkozy. O próximo a ocupar a presidência da República será então socialista. É quase certo? Ou ainda pode haver aqui um volte-face? É difícil de prever, mas não há dúvida nenhuma que o Sarkozy tem um conjunto de qualidades para ser presidente da França. E demonstrou essas qualidades a nível internacional e acho que a performance que ele conseguiu em todas as intervenções que fez a nível internacional, quer há mais tempo, quer agora mais recentemente, provaram que tinham uma estatura de estadista e, portanto, acho que tem sido, nesse aspecto, um bom presidente. Como eu disse no princípio, é um presidente dos ricos. E, portanto, eu não sei se isso vai lhe ser fatal. Talvez consiga ultrapassar através dos debates, porque ele é um debatteur extremamente hábil e, portanto, pode ser que durante a campanha e tem muita força anímica, digamos assim, e talvez durante a campanha consiga dar a volta e vencer as eleições. Pessoalmente, eu não tenho vergonha de dizer, eu preferia o Strauss-Kahn, se ele não fosse o que é, e estou convencido que ele ganhava à vontade de qualquer eleição em França. Mas entre o Hollande e o Sarkozy, sinceramente, acho o Hollande muito fraco para Presidente da República. Aliás, praticamente nunca exerceu grandes funções governamentais em França e não me parece estar suficientemente preparado para a função. Pierre, tem alguma preferência? Antes de falar da questão das preferências, eu gostava de dizer que hoje é uma situação nova, que há 4 candidatos que podem estar na segunda volta. Quer dizer que nós temos um sistema de 2 voltas, o Sarkozy, como é óbvio, mas a Marine Le Pen, que é uma candidata de extrema-direita, que está hoje acima. Quando o Le Pen foi em 2002 na segunda volta, ele estava menos alto nas sondagens nesta altura do campeonato. A Marine Le Pen está 4 pontos acima nas sondagens que o seu pai há 10 anos atrás. De facto, a Marine Le Pen tem hipótese de estar na segunda volta. Depois já não é uma surpresa, é um democrata cristão, mais do centro-esquerda, vamos dizer. Eu acho que ele está a evoluir, uma pessoa muito séria, que eu acho que percebeu bem aqui a situação, e de facto fez 18%. Passou há 5 anos de estar na segunda volta, ele capitalizou bem isso e hoje está também muito alto nas sondagens. Então, um terceiro elemento. E depois, o François Hollande, que é o candidato socialista, que é uma pessoa que também está alta nas sondagens e que representa o partido de alternância natural, que é o Sarkozy. Então, de facto, estamos à frente de uma equação muito nova e muito original. Que muito renhido. Está muito renhido e vai ser, todos os comentadores dizem que vai ser efetivamente muito renhido. A minha preferência é uma pergunta muito difícil, que de facto eu acho que mesmo assim esta ausência de estratégia económica atual eu acho que vai penalizar muito o Sarkozy. Eu acho que
é melhor alguém dizer, mesmo se a direção não é completamente certa, vamos nesta direção e vamos focar e vamos todos, e venham o povo mobilizado. Eu acho que o Sarkozy já não tem o crédito para mobilizar. Eu acho que passou, isto aconteceu há 5 anos, e muito bem, ele fez uma campanha absolutamente brilhante. Eu acho que hoje ele não está em condição de poder fazer esta campanha. Eu acho que ele tem uma... Nós temos a Gallup, que é uma empresa de sondagem americana, que não é suspeita, americana, que acompanha a vida política francesa há muitos anos, e de facto hoje o Sarkozy está muito abaixo nas sondagens. Não sei se ele vai, tão perto das eleições, estamos a 3 meses, não sei se ele vai conseguir recuperar. Eu acho que talvez vamos ter uma surpresa boa se é François Bayrou a estar na segunda volta, mas se é mais uma vez a Marine Le Pen, mas vai ser uma eleição muito renhida. E depois, como disse bem, o Hollande não mostrou, nem na campanha, nem no programa ainda, umas linhas de força que eu acho que podem lhe permitir de fazer a diferença. Agora, ele tem muito boas hipóteses. Para mim, ele tem muito boas hipóteses. Sim. Numa sondagem publicada ontem no Le Monde, ele tem 59% na segunda volta contra 41% do Sarkozy. Portanto, é uma Tenho diferença... uma última pergunta para fazer relativamente a esta questão das eleições. Peço só que sejam rápidos para ainda podermos falar das relações entre dois países. Temos 5 minutos para isto. Até agora temos visto a dupla Merkozy a liderar a Europa neste caminho tortuoso. Se Nicolas Sarkozy perder as eleições e for o François Hollande a assumir a presidência, como é que será? Será também uma dupla? Bem, sim, porque é uma questão de dimensão dos países, mas a única pessoa capaz de domar, chamemos-lhe assim, a senhora Merkel, era o Strauss-Kahn, quando era presidente do Fundo Monetário Internacional. Penso que o François Hollande não terá a mesma capacidade domador da fera que é a senhora Merkel, mas é evidente que a França e a Alemanha são os 2 grandes países da Europa e, portanto, isso vai continuar. Falando... Sim. Não, mas o eixo franco-alemão mesmo assim é importante. Eu acho que o eixo franco-alemão não está a portar-se muito bem nesta fase do campeonato, mas eu acho que mesmo assim deveria ser o pilar da atual União Europeia, pelo peso objetivo que tenham aqui os dois países. Temos muito pouco tempo para o fim do programa, mas eu gostava de saber da vossa vivência, enfim, o Pierre como francês a viver em Portugal e José Santos Teixeira como português a viver em França. Pergunto-lhe que diferenças é que nota e como é que nós vemos os franceses e que diferenças é que nota, no fundo, entre os dois países? Eu devo dizer que eu não noto diferença. Somos europeus, é isso? Não, cuidado. Não, mas é óbvio que a diferença sociológica... Mas fundamentalmente, eu acho que não há diferença no que interessa. Quando um povo é liderado como deve ser, com verdade, com capacidade de ser mobilizado, com objetivos claros, o povo comporta-se bem. E quando o povo não é bem gerido, o povo comporta-se mal. Estávamos a falar do acordo sobre o trabalho. Estou convencido que, bem explicado, um acordo como o acordo que se fez seria possível na França com a CFDT, que é um sindicato que já acompanhou o Juppé há muitos anos, numa reforma muito difícil des retraites. Não sei como que se diz aqui. Exatamente, das reformas. Tem que ser explicado, tem que ser... Então, de facto, aqui eu não vou cair na ratoeira, não vejo diferença. Como é que os portugueses são vistos em França e o que é que mudou nessa imagem? Porque agora fala-se muito na marca Portugal e os embaixadores estão incumbidos de vender a marca Portugal lá fora. Como é que essa imagem é hoje em dia e o que é que mudou? Bem, nitidamente, e há 30 anos? A imagem não tem nada a ver com o que era o bidonville onde os portugueses começaram por viver. Hoje, imensos portugueses têm não só estudos, exercem funções importantes em empresas francesas e, inclusivamente, os mais, digamos, básicos, se assim posso dizer, são os chefes de pequenas empresas, nomeadamente na área da construção civil, evoluíram extraordinariamente, estão perfeitamente integrados na sociedade francesa, são muito considerados na sociedade francesa. Antes falava-se nos operários polacos da construção civil, mas o operário português também é extremamente bem visto e nós temos uma facilidade muito grande de nos integrarmos. Eu devo dizer que nunca me senti estrangeiro em França. Quer dizer, sempre era um profissional de seguros
que por acaso não falava tão bem como os outros franceses, hoje já falo bastante razoavelmente. Eu sei o que é. E gostava muito da França, eu gostei muito de viver em França porque me impressionou muito uma grande diferença cultural, sobretudo na altura em que fui para lá, que foi em 71, já faz muitos anos, e portanto sempre fui muito bem recebido, muito considerado, sempre me estive à vontade e sinceramente considero a França, embora não tenha obtido a nacionalidade francesa, como a minha segunda pátria e gosto da França, como gosto de Portugal. Só dizer uma coisa do ponto de vista profissional, a minha conclusão é que é mais fácil trabalhar em França do que trabalhar em Portugal. Há um conjunto de obstáculos, chamemos-lhe burocráticos ou administrativos, que tornam a vida profissional muito difícil em Portugal. Nota isso, Pierre. Noto, já notei. Isto é verdade, isto eu concedo. É um caminho que temos que percorrer na burocracia. Não, mas é verdade, sobretudo quando eu cheguei, quando montei a empresa, eu tive que fazer face a coisas que para mim eram kafkaianas. Mas desculpe, Maria, temos que já agora... 2 segundos. O ano passado houve 20% de franceses a mais que visitaram Portugal. Portugal, para a reforma e para passar férias, é um país extraordinário, desde que não se tenha que trabalhar. Esperemos que a crise não deteriore as relações entre os dois países. Pierre de Bourdeaux, José Santos Teixeira, muito obrigada pela vossa presença e análise neste Negócios Estrangeiros, que hoje chega ao fim, mas que regressa para a semana com um novo tema em análise. Boa noite.